Estamos iniciando mais uma live aqui no canal do Instagram do Hospital Dona Helena. Meu nome é Diego Rosa, eu faço parte da equipe de comunicação e marketing aqui do hospital. E todo mês a gente faz uma live para apresentar informações relacionadas ao cotidiano do hospital, o dia a dia, temáticas ligadas à saúde. Nesses assuntos de cuidados com a saúde, estratégias também voltadas à cirurgia, à robótica, também à saúde do coração. E hoje nós vamos falar sobre um outro assunto importante para um setor que é um dos principais setores aqui do hospital, que é a emergência. E para falar nesse assunto, nós temos uma médica bem experiente, bem trabalhadora, bem engajada nas causas da saúde aqui do hospital, uma longa experiência. A médica é coordenadora da emergência do Dona Helena, doutora Luana Garcia Ferraboni. Doutora Luana, muito obrigado por estar conosco. Boa noite. Obrigado pela tua participação. Obrigada eu. É sempre um prazer a gente apresentar o serviço que a gente trabalha, que a gente tem orgulho. Bacana. A Luana ela coordena uma equipe bem grande, bem ativa nesse trabalho da emergência, que a emergência é a porta sempre aberta, né, doutora Luana? Eu gostaria que tu iniciasse falando da importância da emergência para uma estrutura como essa, para um hospital como o Dona Helena, que tem uma tradição em atendimento, e gostaria que tu detalhasse um pouco da importância desse setor. Legal. Diego, tu me escutas bem? Escuto, sim. Está um pouquinho baixo o teu volume. Se tu aproximar um pouquinho o microfone, fica bacana. Legal. Beleza, vou tentar aqui. Beleza, vou tentar falar um pouquinho mais alto. Então, boa noite. Acho que aqui é sempre um espaço bem legal para a gente poder apresentar, né? Às vezes o hospital é uma coisa meio inóspita, uma coisa que a gente não tem detalhamento como paciente, a gente chega num momento fragilizado. Então, acho que esses momentos que a gente tem aqui em rede social são sempre bem importantes para a gente apresentar o lado de lá e para as pessoas terem noção de como funciona. Então, eu estou na coordenação médica da emergência do Hospital Dona Helena há 8 anos e já passei por várias fases do hospital, da emergência, e a emergência por si só ela é como o coração do hospital, ela é a porta de entrada para a grande maioria dos pacientes, ela é o setor que pulsa o hospital, que dá respaldo para todos os outros setores, então a grande maioria dos outros setores também tem entrada pela emergência, ou vão precisar da emergência em algum momento para ter assistência aos seus pacientes. Então, a emergência é sempre um setor muito relacionado com todo o resto do hospital e, com certeza, é o setor mais dinâmico, né? Porque a gente não sabe o que vem. A gente não tem uma previsibilidade e, ao mesmo tempo que a gente não tem uma previsibilidade do que vai entrar, ainda assim a gente precisa ter processos muito rotinizados, processos muito bem validados e muito bem estruturados para atender as pessoas da maneira mais segura, mais firme e mais certa possível. Então, é um paradigma que a gente tem, que ao mesmo tempo que a gente não sabe o que vai entrar pela porta para a gente atender, uma família, uma ambulância, a gente não sabe o que chega, ainda assim os nossos processos têm que ser muito bem controlados, muito bem roteirizados, para toda a segurança ser impactada no cuidado do paciente. E doutora Luana, nessa experiência de 8 anos aqui na emergência do hospital, pegaste vários desafios, entre eles o da pandemia, né, que vivenciaste até a experiência no poder público, mas também aqui como gestora. E, com certeza, o período da pandemia deu muitos protocolos, criou-se muitos protocolos de gestão. Como é que foi essa experiência na pandemia? O que pode ter mudado, que aprendizado a pandemia deu também, que virou rotina hoje na emergência como um padrão de atendimento? Teve algum exemplo nesse sentido? Ou a própria pandemia ela evidenciou ainda mais a importância da emergência como estrutura, foi reforçada, viu-se a necessidade maior de uma emergência forte para um acolhimento? Então, a emergência foi realmente
o papel central da pandemia. A gente passou passaram pela emergência todos os pacientes que internaram, então ela nos trouxe desafios de todo tipo de espécie, desde desafio de pessoal, porque a nossa equipe adoeceu também, né? Nós, profissionais de saúde, adoecemos também, contingente de pessoal estrutural, contingente de insumos, né? Soro, luvas, essas coisas. Então, a organização que o hospital já tinha nos deu muita segurança. A forma com que o hospital tem a organização de compra de materiais, de leitos, eu costumo falar que no Dona Helena a gente não apaga incêndio, né? A gente não vive de incêndio. E a pandemia foi um grande incêndio, né? Ninguém sabia o que estava por vir. Mas no Dona Helena a gente geralmente tem muita previsibilidade, a gente sempre planeja muito as coisas. Então, a gente tem contratos com material, ou a gente sempre estava tentando estar um passinho à frente. Isso foi muito difícil na pandemia. E tu perguntou, é bem apropriado, se a gente aprendeu alguma coisa. Sim, a gente aprendeu que a importância da gente ter contratos sólidos, equipe sólida, bem formada, porque é um momento de instabilidade na saúde que não tem como você sair querendo fazer um contrato para comprar máscara nova, porque não tem no mercado, então você já tem aquele contrato do hospital. Então, a importância de você ter um serviço bem estruturado, que num momento de urgência possa ser incrementado, mas você não inventa nada novo. Então, o serviço precisa ter uma base muito sólida para no momento de caos, como foi o Covid, a gente conseguir incrementar e ter por onde crescer o serviço. Acho que essa foi o maior ensinamento, a gente manter sempre um basal de segurança e manter esse alerta que alguma coisa pode acontecer. Então, assim, não precisa ser propriamente o Covid, né? Pode acontecer uma tragédia, um acidente, enfim, a emergência pode ser a porta de tudo. Então, a gente precisa ter de onde tirar essas coisas. E o hospital sempre trabalhou muito com isso. A gente tem sempre um basal que funciona muito bem, com uma previsibilidade de que a gente consegue incrementar os nossos serviços com planejamento para isso. A gente tem plano para incrementar para tudo, na verdade. Dengue, Covid, a gente conseguiu fazer isso claro, com dificuldade, como todo mundo, né? Mas com uma eficiência bastante grande também. Até pegando essa experiência na Covid, ano passado teve a situação da dengue, que foi também um desafio, né, doutora? E esse ano nós temos a questão das síndromes respiratórias. Como é que tu avalia esses períodos que sempre tem alguma demanda maior, que se caracteriza por determinados períodos atraírem algumas urgências, algumas atenções? Como é que é feito esse planejamento? Ele já é estruturado, há uma tendência que vocês avaliam, tem uma tendência de dengue, ou tem uma tendência de gripe. Como é que é feito esse planejamento, ou ele é surpreendente, como é que é a emergência mesmo? A gente brinca que a emergência é o setor das surpresas, mas dentro das surpresas existe uma previsibilidade, né? Então, assim, a gente trabalha com o que a gente chama de sazonalidades. Então, o que acontece na sazonalidade do inverno? Doenças respiratórias. O que acontece na sazonalidade do verão? Geralmente doenças gastroenterites, diarreia, vômitos, outono, primavera, as alergias pioram bastante. Então, existe uma certa previsibilidade de o que vai vir e dentro dessa previsibilidade a gente faz um planejamento. Da mesma forma que a gente tem esse planejamento macro, que é do ano, que a gente vai ter as sazonalidades das doenças conforme as estações, a gente também tem a previsibilidade das semanas, né? Então, a gente, assim, se uma semana tem um feriado, se uma semana, as segundas-feiras, né? Eu gosto muito de falar das segundas-feiras, porque a segunda-feira é um caos em todo o serviço de urgência e emergência, né? E daí a gente entra naquele assunto dos atestados, que geralmente gera muita polêmica. Mas dentro da semana, a gente tem que ter uma previsibilidade. E dentro do dia, inclusive. Então, a gente tem picos de horário de atendimento. Então, é um setor que ele atende qualquer coisa que vier, né? Mas a gente que está ali fazendo a gestão desse processo, a gente enxerga que existe uma previsibilidade dentro do dia, da semana, e que a gente tem que se antecipar a isso. Então, assim, no dia seguinte de um feriado, eu sei que vai vir mais gente machucada, vai vir mais gente com intoxicação alimentar, principalmente no verão. Por quê? Porque as pessoas vão para a praia, as pessoas fazem reparos em casa, se machucam com N coisas. Então, assim,
no dia seguinte do feriado, no dia seguinte do domingo, que todo mundo resolveu pegar uma furadeira, pegar um martelo, alguém vai se machucar. Então a gente já tem essa previsibilidade do pós-feriado e do pós-domingo. Então, cada período, cada semana, cada mês, a gente tem que ir fazendo esse exercício de ver o que está, pensar no logo a seguir. E é bem interessante que nesses planejamentos que vocês trabalham, no caso, me lembro bem da dengue, que foi criado, às vezes houve uma grande demanda que trouxe um protocolo de contingenciamento para atender um alto fluxo que se criou, né? E estar preparado para atender, de repente, uma onda que vem, que está surgindo, né? Isso também existe essa atenção, essa gestão de estrutura, né, doutora? A gente trabalha especificamente com essas doenças, então a dengue, a gripe, enfim, a gente trabalha com estratificações de grau de necessidade de risco, né? Então é alguma coisa semelhante com o Plancon do município, com esse Plancon que a gente vê em crise. Então a gente trabalha com estratificação. Se até tal nível chegar em tantos casos de gripe, a gente vai ter tantos médicos, vai ter tantos enfermeiros, vai ter tantas poltronas para medicação. Subiu desse número de atendimentos, a gente vai startar algumas outras medidas, vai começar com algumas outras ações dentro do hospital, então a gente estratifica, porque também não tem sentido, se não aumentar o atendimento, a gente onerar o sistema e a gente gerar um estresse no sistema, com trazer mais equipes, com medicação que não é necessário, então a gente tem que estar sempre dosando o que é necessário para não desperdiçar, mas também para a gente ter o que é necessário para atender a população num aumento progressivo de demanda. Então, a gente sempre está olhando um pezinho na frente. Quantos pacientes a gente tem? A gente tem uma curva de atendimento que é olhada diariamente por mim e por outros gestores do hospital. Então, aumentou gripe, não aumentou gripe, está tendo Covid, não tem, até a própria vigilância do município e do estado, eles mesmos nos cobram esses números de atendimento, e a gente encaminha para eles. Então, o próprio estado e o próprio município, eles emitem esses alertas, dizem, pessoal, está aumentando gripe no município, prestem atenção, vamos reforçar a orientação de vacinação, a orientação de higiene da tosse, de higiene respiratória. Então, o município e o estado monitoram isso, mas nós internamente no Dona Helena já temos essa leitura. A gente já tem esse acompanhamento dos casos que entram no hospital. Então, antes mesmo desses setores de vigilância pública nos alertarem, a gente já tem o desenho do perfil do usuário do Dona Helena. Bacana, tem que estar sempre atento, né, ao contexto, né, doutora, para ter esse olhar de preparação. Nós estamos conversando com a doutora Luana Ferraboni, que é coordenadora da emergência do Hospital Dona Helena, e estamos destacando um pouco desse setor tão importante aqui para a nossa unidade. As pessoas que estão participando na nossa live podem também fazer perguntas para a doutora, que ela responde sobre esse ambiente. Quer tirar alguma dúvida sobre características da emergência, alguma orientação, a doutora Luana está aqui para também responder. E até aproveitando esse dia frio, né, doutora, até que falasse desses fluxos de atendimento conforme o período, né, do ano, como é que tu avalia esse estágio hoje do inverno? Houve uma preocupação, até uma situação até de crise, de alta demanda nos hospitais públicos, principalmente, com emergências superlotadas. Como é que tu avalia essa realidade aqui na emergência do Dona Helena? Como é que vocês estão preparados para atender essa demanda? É bem importante a gente falar disso, sabe, Diego? Porque, assim, a gente está vendo muito no noticiário e redes sociais a respeito da lotação de UTIs, lotação de emergência. Então, é bem importante que as pessoas saibam, assim, a gente está, no Dona Helena especificamente, a gente está com contingenciamento de médicos, de profissionais de enfermagem, de leitos de internação, que tem a segurança de internação para o nosso usuário, né? Mas sim, a gente já está vendo um aumento progressivo dos casos de síndrome gripal, né? E os pacientes com quadro respiratório, a gente faz a avaliação se isso é uma síndrome gripal
grave ou só um quadro mais simples, a gente avalia se tem critérios de internação ou não. Isso é notificado também para o Estado acompanhar, mas a gente percebeu esse aumento, então a gente já tem esse planejamento, se a gente vai aumentar leitos, se a gente vai aumentar a equipe. Então, por enquanto, o dimensionamento que a gente tem está até um pouquinho maior, a gente tem um contingente de equipe e leitos que vão suprir até se tiver um pouco de aumento, mas a gente já está com esse planejamento pronto, a gente não viu um pico, né, a gente estava preocupado ali quando tinha dengue, tinha os picos, né, então a gripe não, a gripe está, parece que crescendo devagarinho. Em Joinville está uma situação um pouco mais confortável do que o resto do estado, alguns locais do estado estão com uma situação mais crítica de lotação. Joinville a gente percebeu uma semana passada, na anterior, na verdade, um pico de lotação, principalmente do serviço público, mas agora parece que já normalizou um pouquinho, está mais controlado, e no Dona Helena a gente está mantendo o nosso fluxo de atendimento, até porque, assim, está aumentando um pouquinho de gripe, mas tem todas as outras patologias, todas as outras doenças que elas não diminuem com a gripe, né? Não diminuem com o inverno. Então a gente está vendo sim esse aumento, mas não um aumento drástico, um aumento que a gente precise se preocupar a ponto de fazer alguma movimentação mais aguda. Então, a gente já tem todo o nosso planejamento, as equipes orientam os pacientes sobre critérios de gravidade, quem precisa, quem não precisa internar, os grupos de risco, gestante, crianças, idosos, esses são os públicos que a gente tem um olhar mais peculiar, mas a princípio está dimensionado e está bem tranquilo, assim, os atendimentos. Claro, a gente tem os dias, voltando à segunda-feira. Segunda-feira é um dia crítico em toda a rede de saúde, em todo o país, né? É um problema nas segundas. Então, o que a gente pede para as pessoas? Que elas tenham critério, né? A gente cuide, se você realmente precisa ir no pronto-socorro, tente ir num horário não de pico, e até para você não se expor a pessoas que estão tossindo, espirrando, se você realmente precisa ir, e tente ir num horário que você perceba que tem mais facilidade, que você não tenha um público tão grande, isso para todos os tipos de pronto atendimentos. Então, a segunda-feira, os pós-feriados sempre são mais movimentados e as pessoas têm que cuidar um pouquinho mais, né? E usar máscara quando tiver com sintoma respiratório e tiver nesses ambientes públicos é sempre bem importante para você acabar não contaminando as outras pessoas. Falaste dos horários, né, de pico. Há uma característica, claro, a doença não dá hora de acontecer, e tu que define a hora de ir conforme a tua necessidade, a tua dor. Mas geralmente é uma característica de uma maior demanda específica no começo da manhã, que exige uma atenção maior da equipe. Esse histórico de demandas de procura faz vocês terem uma gestão específica nesse atendimento. Como é que vocês se preparam diante dessa variação de horários, ou principalmente falasse na segunda-feira ou pós-feriado, são dias que tem uma demanda até maior por causa das características desses dias. O pessoal tem folga, ou mais propício a acontecer um acidente ou ficar doente. Como é que vocês trabalham essa variação de horário? A gente percebe assim, a segunda-feira é um dia que começa movimentado mais cedo, né? Mas em geral a emergência começa a movimentar depois das 9 horas da manhã, né? Então tem picos de horário, que aqui o Joinville é uma cidade industrial, então a gente geralmente percebe picos de horário quando é entrada e saída dos funcionários das empresas, então tem alguns momentos que a gente percebe pico de chegada, mas a partir das 9 horas começa progressivamente a aumentar, em torno das 11 horas é o momento que a gente tem mais movimento, então a gente reforça equipes, reforça a enfermagem, reforça a triagem, reforça a recepção. À tarde, depois do almoço, dá uma diminuída, depois volta a aumentar mais perto do final da tarde, e esse pico do final da tarde ele vai até a metade da noite. Às vezes a gente consegue controlar os atendimentos e ter uma emergência mais vazia só depois das 11 horas, só depois da meia-noite na segunda-feira. Então, isso é bem característico. Nos outros dias, esse horário das 9 horas varia um pouquinho, pós-feriado se repete muito o que dá na segunda-feira, e daí depende também, Diego, muito assim, se a gente for falar especificamente da gripe, das doenças respiratórias, agora quando dão esses picos de frio, o dia seguinte do frio é um dia assim, que vem muita gente, né, porque o pessoal teve febre, teve algum sintoma respiratório, então vem desde para testar ou até
para tirar alguma dúvida, então faz 2 dias de frio, o pessoal vem bastante, né? O pessoal diz, não, vai ficar todo mundo em casa. Não, o pessoal vem para emergência, Tem 2 coisas que não acontecem aqui em Joinville, o pessoal não tem problema de ir com chuva e nem com frio. O pessoal consulta mesmo, não restringe. Eles vão e a gente acaba atendendo essa população, porque parece que a segurança de consultar, e principalmente as pessoas de grupo de risco, criança, é muito importante, porque gera uma instabilidade para a família, né? A criança tossindo, a criança espirrando, a criança com febre, ninguém dorme em casa, né? O pai não dorme, a mãe não dorme, os irmãos não dormem, então gera um estresse para todo o contexto familiar, e as mães trazem, a gente precisa olhar essa criança, o idoso também, na verdade, com alguém doente em casa, tu acaba adoecendo o grupo inteiro, né? Então, por isso que a gente precisa atender essas pessoas da melhor maneira possível. Pelo frio que deu hoje, amanhã vai ser um dia movimentado, então. E, doutora, até tenho experiência também na área pública, então, uma gestão aqui no Hospital Dona Helena. Gostaria que tu tentasse fazer um paralelo. Tipo, nós temos o Hospital São José, o Hospital da Referência Pública, tem uma emergência muito voltada também aos casos ligados aos acidentes de trânsito, que é condicionado a levar para o Hospital São José. Aqui no Dona Helena há uma característica diferenciada, nós também acolhemos alguns acidentes, ou não? O primeiro ponto é o São José, gostaria que explicasse um pouco dessa lógica, para as pessoas entenderem que, às vezes, uma pessoa pode ter se acidentado e ter o plano conveniado com Dona Helena, mas não está trazendo a atenção São José, porque isso, quais são as referências que o pessoal tem de atendimento inicial para depois ter um curso de novo para aqui para o Dona Helena. Isso. Assim, Diego, houve uma época em que o SAMU só encaminhava pacientes para o SUS. Alguns anos atrás, não muito tempo atrás, o SAMU, se fosse buscar qualquer pessoa em qualquer lugar, só levava a pessoa para o SUS. Hoje, a gente tem hospitais conveniados, o Dona Helena é um deles, que se fez o seu cadastro, então o SAMU traz pacientes para nós, qualquer tipo de necessidade do nosso paciente, a gente atende. Não é necessário ir para outro hospital, então o nosso usuário que se acidentar de trânsito, tiver um acidente domiciliar, enfim, ele precisar de qualquer tipo de atendimento, ele pode vir direto para o Dona Helena, com qualquer tipo de transporte que ele consiga, e se ele precisar do SAMU, ele fala para o socorrista do SAMU que ele é beneficiário do Dona Helena, que ele atende com o Dona Helena, e o SAMU vai trazer o paciente para nós, né? Eles fazem contato conosco, mas a gente recebe pacientes do SAMU, de qualquer ambulância que faça a transida, a gente tem essa pactuação com o serviço público, e a gente recebe, o nosso usuário, ele vem de qualquer maneira, ele acaba sendo atendido em todas as suas necessidades, não tem nada que eu te diga assim, Diego, se o paciente tiver tal coisa, não é para vir para o Dona Helena. Não existe isso. Qualquer necessidade de saúde dos nossos pacientes vão ser atendidas na nossa emergência, não tem nenhuma restrição. Então, a pessoa diz, eu bati meu carro, me machuquei, estou com minha família, não, vou levar para o São José primeiro. Não existe isso. Caí de uma escada. A gente tem hoje, no Hospital Dona Helena, a nossa emergência é extremamente completa. Então, a gente tem a emergência clínica, que é de clínica geral, a gente tem a emergência obstétrica, ginecológica obstétrica, a emergência infantil, a emergência ortopédica e a emergência cirúrgica. Então, particularmente na emergência cirúrgica e ortopédica, a gente atende todo tipo de trauma, todo tipo de acidente. E daí a gente tem essa noção que trauma, que acidente é no São José. Não, Dona Helena atende da mesma maneira AVC, sintomas neurológicos. O São José é uma grande referência nacional para AVC, né? O São José tem uma grande referência nacional, mas a nossa equipe do Dona Helena de emergência de neurologia é absolutamente capacitada, inclusive também trabalha no São José, a maioria dos profissionais, para ter qualquer tipo de emergência neurológica. Então, qualquer necessidade de saúde dos nossos pacientes é atendido ali, não tem nenhum lugar que a gente precisa encaminhar. Bacana. Queria que tu até destacasse um pouco esse protocolo de atendimento, essa jornada do paciente no momento que inicia, entra na emergência. Como é que é feito esse acolhimento, processo até do protocolo usado, que referências que vocês usam, tem alguns protocolos no setor público, o protocolo Manchester, qual é que é usado aqui, mas quem tem prioridade, gostaria que tu explicasse um pouco esse passo a passo aí, desde a entrada na emergência.
Isso é legal da gente falar, porque assim, ó, toda emergência ela tem que ter uma classificação de risco. Toda emergência. Todo serviço de urgência e emergência tem que ter uma classificação de risco. Isso por quê? Para quem precisa mais ser atendido antes. Quem tem, obviamente, idosos, gestantes, tem um grau de priorização que é diferenciado. Alguns grupos populacionais diferentes, eles têm um atendimento diferente. Mas a gente precisa priorizar quem tem mais risco de vida. É aí que entram todas as classificações de risco. Tá? Manchester, ESI, tem vários tipos de classificação de risco. Então, o Dona Helena tem uma classificação de risco baseada no ESI, que é uma classificação canadense de parametrização de gravidade e de necessidade de recursos que o paciente vai precisar, do que o paciente precisa emergencialmente. Então, esse protocolo canadense ele é validado para dar agilidade para o atendimento do paciente que mais precisa, né? Então, ele tem peculiaridades para o idoso, peculiaridades para gestante, peculiaridades para a criança, mas também tem peculiaridades para cada doença específica. A gente tem protocolos de visão de cada doença específica, então não raro pode acontecer da gente ter um idoso e esse idoso não seja atendido na frente de uma pessoa de 25 anos. Ah, meu Deus, mas ele é velhinho. Ok, mas dentro do protocolo de gestão de risco, talvez esse jovem precise mais. Então, é por isso que a gente precisa de uma classificação de risco. Não tem como ser só pelo critério idade, condição física, porque a gente precisa de uma classificação qualificada, que é o nosso enfermeiro da classificação de risco. A classificação de risco ela é feita por enfermeiros treinados, capacitados, para ter esse olhar de que quem é mais grave precisa ser visto antes e vai ser priorizado para tal e vai ser encaminhado para o local aonde vai ter esse recurso. Então, por exemplo, os pacientes que são classificados em vermelho e laranja, eles vão direto para a sala laranja-vermelha. Eles vão para uma sala específica onde tem tipos de materiais que se encaixam naquela classificação de risco. Pacientes classificados em verde, azul e amarelo, eles vão para um setor de espera que vai esperar a consulta. Ah, doutora, mas e aqueles tempos de 10 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos? A nossa classificação não trabalha com isso porque a gente não classifica querendo que não, você pode esperar até tanto tempo. A gente entende que toda pessoa que está na emergência quer ser atendida o mais rápido possível. Então a gente não bota nenhum tipo de parametrização de tempo. Não, você é tal cor e você vai esperar tanto tempo. Não, a gente vai te atender o mais rápido possível dentro do contexto daquele grupo de pacientes que está sendo, e para não envolver risco porque você está apresentando. Então, a classificação vem muito mais para te dizer em qual ambiente, em qual recurso vai ser atendido, do que propriamente se você tem um tempo para esperar, né? Então, o foco não é dar um tempo para o paciente, o foco é dar garantia para ele que ele, desde que entrou na nossa porta, ele vai ser atendido num tempo hábil, que a sua doença não vá progredir, não vá ser deletéria para a sua evolução ali dentro do hospital. E quem faz essa classificação como é que é essa estrutura aí de classificação? O Dona Helena tem assim, a gente tem a recepção, ali você vai ser atendido por um acolhedor. Um acolhedor é um profissional da enfermagem que te escuta, faz uma escuta qualificada, para ver inicialmente quais são, em palavras simples, não é uma entrevista de saúde, é uma pergunta simples, é o que você está sentindo. Então, o nosso acolhedor, ele é treinado para ser sensível e ter uma leitura das palavras-chave daquele paciente. Então, se ele fala alguma palavra-chave que dentro do nosso treinamento envolve algum potencial de risco, o acolhedor pega esse paciente e já leva ele imediatamente para um enfermeiro triagista com esse olhar de urgência. Esse enfermeiro valida essa percepção do nosso acolhedor e, se realmente for um caso de gravidade, por exemplo, uma suspeita de infarto, uma suspeita de AVC, esse paciente já passa imediatamente para dentro e a gente vai fazer toda a tramitação lá dentro. Uma vez que o acolhedor teve essa primeira percepção e não alertou para esses sinais de gravidade, esse paciente faz a sua recepção, senta ali com as meninas na recepção, faz a sua ficha e fica aguardando a classificação de risco. Na classificação de risco, a gente tem salinhas do lado, tanto do lado infantil quanto do lado adulto, onde os nossos enfermeiros classificam tanto a gravidade quanto para qual setor você vai, né? Então, você pode ser uma emergência obstétrica, uma emergência ginecológica, uma emergência infantil, uma emergência ortopédica, uma emergência cirúrgica.
não raro o nosso paciente precisa de mais de uma emergência. Ele foi para um médico com uma percepção que tinha alguma coisa e não era com aquele médico. O que acontece? Acontece ali dentro mesmo uma transferência interna. Entre os médicos eles se conversam, passam o caso e daí vai ser direcionado para o local mais adequado. Um exemplo legal da gente falar isso é o paciente com dor nas costas. Ah, eu tô com dor nas costas. Dor nas costas, dor nas costas, dor nas costas. Em geral vai para o ortopedista. Só que dor nas costas pode ser um monte de coisa. E uma das mais comuns também é pedrinha no rim. Então, chegou lá no ortopedista, ele fez os exames, avaliou o paciente, não é da coluna isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai ligar para o colega clínico e vai dizer, olha, você dá uma olhada nesse caso aqui para mim, eles acabam vendo juntos o caso, né? Outra coisa são as gestantes. A gestante é a gestante, mas ela pode torcer um pé, né? Ela pode bater a cabeça, enfim, né? Pode ter outras coisas. Então acaba tendo que o obstetra vê junto, o ginecologista vê junto com a outra área. Então, em geral, a gente tem uma criança que caiu e bateu a cabeça e teve um corte. Ela vai precisar do cirurgião para fazer os pontinhos, vai precisar do pediatra para avaliar neurologicamente se ela tem alguma outra coisa, vai ficar em observação. Então, em geral, uma vez triado, o nosso triagista, o nosso classificador de risco, ele vai dizer assim, olha, prioritariamente vai para este médico, mas lá dentro, conforme as necessidades, isso pode mudar ou agregar algum outro serviço. E dentro disso que tu falasse, a emergência conversa com todo o hospital, né, dentro do momento que dá essa sinalização de um caso. E interessante que tu falasse desde o início esse olhar, essa preparação a partir dessa entrevista, esse olhar atento dessa primeira pessoa que conversa com o paciente, até para apontar características de sinais de AVC e infarto, são importantes. Então, essa preparação técnica, essa preparação da equipe, ela é muito importante, né, doutora? Para que o atendimento seja assertivo, seja o mais preciso possível. Como é importante esse olhar da preparação de toda a equipe nessa visão clínica de acolhimento e direcionamento correto dos casos. É interessante, Diego, porque nesse contexto que tu falas, o paciente ele tem que entender que ele está sendo observado em todo momento que ele está ali dentro da emergência. Então, pegando o exemplo do paciente idoso, o paciente idoso ele pode chegar para nós com uma dor de cabeça. E essa dor de cabeça pode evoluir para várias outras coisas. Pode evoluir para um desmaio, pode evoluir para um derrame, pode evoluir ou pode ser só uma enxaqueca, né? Então, toda a equipe que está atendendo, toda a equipe que está vendo esse paciente, ela está monitorando alteração de comportamento, alteração de sinais vitais, alteração de gesticulação, alteração. Uma pessoa que está dentro da emergência e muda de comportamento, daqui a pouco fica muito sonolenta, né? Não é um ambiente para a pessoa ficar sonolenta. Ela estava conversando com a gente, o seu fulaninho, ele está ali, dali a pouco ele só dorme, ele mudou o padrão dele. Então a equipe, ela tem que estar permanentemente reavaliando, né? E uma coisa legal para a gente falar sobre isso é assim, o papel do acompanhante, né? Eu gosto muito do público idoso, eu tenho um carinho absurdo, então assim, o papel do acompanhante, a gente costuma dizer que o acompanhante que está com a gente ali é um apoio da equipe. Por quê? Porque quem conhece aquele idoso e aquela criança no dia a dia? Quem vai nos dizer porque o idoso e a criança, eles não vão nos dizer assim, eu tô diferente, né? Não é o público que vai dizer, o adulto rígido vai te dizer, olha, doutor, eu tô mais tonto, mas o idoso e a criança não vão te dizer. Então, o papel do acompanhante desses públicos específicos, né, pacientes com necessidades especiais, é muito importante para nos dar essa percepção de dizer, doutora, olha só, minha mãe não é assim. Minha mãe não é sonolenta assim, minha mãe não é desorientada assim, o meu bebê, ele não dorme o dia inteiro, ele não tem esse comportamento o dia todo. E quando você está olhando na emergência, você conhece o paciente ali naquele momento. Então, o vínculo médico-paciente, enfermagem-paciente que tu faz é um vínculo imediato. A percepção é que tu tá ali. E às vezes a família, às vezes não, sempre, é imprescindível nisso pra gente coletar uma história adequada. Então, às vezes o pessoal diz, não, nós vamos trocar de familiar, assim. Então, sempre a pessoa que vem acompanhando essas pessoas na emergência,
por favor, sempre seja a pessoa que convive com essa criança, que convive com esse idoso, a pessoa que consegue nos dar informações de medicação, de uso, de comportamento, de hábitos, porque é isso que a gente vai precisar para ter noção do que está acontecendo. Às vezes um familiar que não convive, um amigo que não convive, não tem essas informações, e daí ocorre aquela perda de informação, daqui a pouco chega alguém que diz, não, doutora, mas tal coisa, e a gente já perdeu um tempo importante. Então, o papel do acompanhante é essencial para a gente entender várias coisas na dinâmica da doença do paciente. Interessantíssima essa visão, que um tem que cuidar do outro, né? Toda informação é precisa ali no ambiente da emergência, né, doutora? Cada detalhe para vocês, que parece uma coisa comum do dia a dia, para vocês ela tem um peso muito importante nas conexões das informações que já vão coletando desde o início da entrada. Então, uma informação parece boba do dia a dia, não, para vocês ela é rica porque ela encaixa com um contexto. E esse contexto direciona para uma possibilidade de um diagnóstico, uma mudança de rumo dentro da jornada da emergência para dar um acompanhamento mais correto. Até a forma do paciente andar, Diego, até a forma com que a pessoa abre a porta do consultório, a forma que a pessoa caminha no corredor, a gente já enxerga um monte de coisa. E também nisso a gente tem o papel dos outros funcionários da emergência, não só médicos, não só enfermagem, a gente tem as meninas do acolhimento, o pessoal que nos dá apoio ali dentro, que eles olham e dizem, doutor, olha só, aquela pessoa ali está muito quietinha, ou ele está tonto, está cambaleante para caminhar, porque às vezes a gente está trancado dentro do consultório, não vê o nosso paciente circular, sabe? Então, toda a equipe de emergência ela tem que estar voltada com um olhar de atenção e de alerta, e daí as pessoas dizem assim, ai meu Deus, que esquisito tu trabalhar sempre olhando, mas ali é um setor que tu precisa estar com isso, porque as pessoas não vão ali a passeio, né, as pessoas vão ali porque elas estão buscando algum tipo de cuidado, e algumas vezes nem elas sabem o que elas precisam, e não sabem verbalizar exatamente o que elas precisam. Então, às vezes, a gente precisa dessa percepção do que está acontecendo e deixar o paciente em observação algum tempo para a gente poder ter essa visão do todo, de como ele vai se comportar. Então, por isso que às vezes a gente precisa, a gente vai precisar ficar com o seu familiar aqui por, sei lá, 4 horas, 6 horas em observação. Eu sei que é absolutamente desconfortável ficar numa emergência com alguém, mas quando é necessário, é extremamente importante, porque a gente precisa ter esse olhar para quem tem necessidade. É melhor estar aqui do que em casa sem saber o que está acontecendo, né, doutora? 5, 6 horas daqui, tu está nas mãos das pessoas que estão cuidando de ti, né? Com todos esses olhares aí, né? Não é só a pessoa que está, mas todo mundo está, de certa forma, sabendo da tua situação e está acompanhando para que tu tenha uma boa recuperação. E nessa estrutura toda, né, eu costumo sempre dar uma passada na emergência para sentir, né, porque a emergência é um termômetro do hospital mesmo, e a gente vê toda essa estrutura, né, porque a infraestrutura da emergência ela é muito estratégica para atender todos esses fluxos de conexões, né, desde a triagem, depois da porta da triagem, todo esse... Cada porta tem uma razão de acolhimento, de atendimento. Eu gostaria que você explicasse um pouco desse fluxo interno, que tem a medicação, tem toda a questão do atendimento cirúrgico, tem a consulta. Como é que como é que tu organiza toda essa gestão aí para que tudo saia conforme a qualidade que você sempre almeja aqui da excelência do Dona Helena? Então, depois que a gente passou pela classificação de risco, que a gente soube qual é inicialmente a visão de gravidade daquele paciente, a gente é encaminhado para o setor inicial de atendimento, seja ele cirúrgico, ortopédico, clínico, a pessoa vai aguardar o atendimento ali. Obviamente, as pessoas que são classificadas como um risco iminente, que é o laranja e o vermelho, elas vão ser atendidas numa sala específica. As outras classificações, elas vão para setores específicos que têm o seu atendimento conforme a área. Mas uma vez que você passou pelo médico, tem alguns caminhos que você pode seguir. Você pode necessitar de medicação, você pode necessitar de exames, dentro dos exames você pode necessitar de exame de sangue, de urina, de raio-x, de ultrassom, você pode necessitar de uma medicação na veia, uma medicação via oral, você pode necessitar
de algum outro exame especializado, você pode necessitar de uma avaliação de um outro especialista que não seja os que a gente tem, que são o cirurgião, o ginecologista, o ortopedista, o clínico geral e o pediatra, pode necessitar de uma outra avaliação. Então, abre-se um leque de possibilidades e para cada uma dessas possibilidades, você é encaminhado para uma forma de tratativa. Quem é o nosso norteador, o nosso mapa desse processo? É o prontuário médico, está tudo escrito ali. Tem que estar tudo escrito ali, porque existe troca de plantão entre médicos, troca de plantão entre enfermagem, então as informações, elas não podem, a gente não pode contar só com a memória das pessoas, ela tem que estar toda escrita para a segurança do paciente e para a segurança de quem vem, vai assumir esse plantão, então troca o plantão, obviamente, numa troca de plantão a equipe conversa, mas as informações têm que estar todas registradas em prontuário para a gente saber qual é a gravidade, qual é a necessidade dos pacientes que a gente está vendo. Então, dentro desses pacientes que vão para medicação, que vão para procedimentos, a enfermagem faz esse gerenciamento do que vai ser feito primeiro. Então, esse paciente, ele precisa primeiro fazer a medicação, primeiro coletar exame, ele vai esperar um outro profissional, ele precisa fazer uma sutura, ele tem um corte, ele está sangrando, ele precisa de um curativo, ele tem uma queimadura, está com dor. Então, dentro de cada caso, é um paciente que tem dor, é uma dor absurda, então, na grande maioria das vezes do quadro de dor, o manejo da dor é essencial. Às vezes a gente não consegue nem examinar o paciente no consultório, tamanha dor que ele está. Então, você tem que fazer uma medicação para dor para conseguir examinar o paciente. Então, às vezes, a medicação pode vir antes do exame do paciente. Mas o médico não me examinou. Tu estava com dor, a gente priorizou o teu conforto para depois, doutora, mas daí vai acabar a minha dor, e o médico não vai ver onde é que é a dor. Vai, gente, não tem problema. Não tem, a gente tem o papel da emergência, além de resolver o problema de saúde, é minimizar sofrimento. A gente tem que diminuir o sofrimento de quem está ali, né? Se a pessoa está com uma dor incapacitante, a gente não tem como examinar adequadamente, então não precisa ficar preocupado que o médico deu remédio para baixar a febre, que ele deu remédio para dor, porque vai ser adequado o atendimento, vai ser adequada a avaliação. E tem doenças que são muito visíveis para o médico, muito fácil de ver, ele não precisa fazer grandes exames, então tem coisas de urgência e emergência que só com o que você falou para o médico já conseguiu fechar o teu diagnóstico, já vai conseguir te medicar e já vai conseguir direcionar. Então a gente fala sempre que é importante o paciente saber que na emergência o atendimento ele é direcionado para a queixa, ele não é um setor de check-up, é um setor de queixas, a gente atende queixas, né? Então você vai ali, a gente vai resolver o seu problema de saúde conforme a queixa mais urgente que você tem. Doutora, mas eu tenho mais um monte de problema de saúde. Ok, beleza, vamos resolver o que pode ou te botar em risco de vida, ou te deixar num quadro de dor, ou num quadro mais grave, e a gente vai encaminhar todos os outros processos para resolver, mas o que for mais urgente, mais grave, a gente vai resolver antes. Muito boas informações, doutor. Até esses detalhes que mostram, dando essa visão bem organizacional, né, da gestão dos processos. Né? Então, isso tem que estar bem alinhado. Nós estamos conversando com a doutora Luana Ferraboni, que é coordenadora do setor de emergência aqui do Dona Helena. As pessoas que estão participando conosco também podem fazer perguntas. Até nós temos uma pergunta especial do diretor do hospital, o seu Tadeu, que está aqui conosco acompanhando. Até ele fez uma pergunta, nós já abordou, mas tu pode comentar novamente, doutora, que ele pergunta assim, como o hospital se prepara para atender as doenças sazonais, como dengue, doenças respiratórias e demais situações sazonais que acontecem na nossa cidade. E parabéns pela apresentação, fala o seu Tadeu Chet, o diretor aqui do hospital. Nessa abordagem que a gente comentou, né, mas é importante mostrar que o hospital está atento a todas as variações sazonais conforme as suas doenças características. Então, aquilo que a gente estava falando sobre os planejamentos, né? Apesar de ser um setor que entra qualquer coisa a hora que quiser pela porta, a gente não sabe o que vai entrar, a gente tem que fazer, a gente faz planejamentos anuais, conforme a sazonalidade, a gente tem as estações do ano, os períodos do ano, planejamentos mensais, a gente tem feriados, a gente tem peculiaridades do mês, eventos, carnaval, e
peculiaridades da semana. Naquela semana vai ter algum evento na cidade ou algum feriado. Então, o planejamento da emergência, eu costumo falar que a gente não apaga incêndio, né? A gente tem que ter um mapa daquilo que a gente está fazendo e fazer esse planejamento bem feito para a gente saber o que, que a gente está por vir. Então, a gente tem que dimensionar a equipe, a gente tem que dimensionar recurso, a gente tem que ter essa previsibilidade do que a gente vai ser pedido do nosso paciente, o que o nosso paciente vai precisar da gente. Então, óbvio, claro que pode extrapolar, a gente pode estar num dia tranquilo, pode ter um acidente com ônibus e chegar vários pacientes para a gente, pode, a gente tem uma porta aberta e pode acontecer isso, né, a gente pode acontecer, mas tudo que é previsível, tudo que a gente tem como ver essa previsibilidade é o papel que eu faço da gente conseguir organizar dentro da sazonalidade que os órgãos passam para a gente, então as vigilâncias estaduais e municipais, elas passam para a gente essa previsão de o que está acontecendo e dentro da nossa própria organização a gente sabe o tipo do perfil da pessoa que consulta no Dona Helena, então a gente sabe os horários de pico de consulta, então especificamente agora para as doenças sazonais do inverno, a gente tem todo um planejamento de dimensionamento de equipe e de recursos que a gente vai fazer escalonadamente conforme as necessidades, conforme a gente vê o aumento do público, o aumento das necessidades do nosso cliente. Nesse momento a gente está extremamente bem dimensionado, obviamente tem os dias, a gente estava comentando da semana da segunda-feira que tem um pico de espera, porque todas as outras coisas continuam vindo para a emergência, então, junto com as doenças respiratórias, mas a gente sabe e a gente tem essa previsão de que a gente está nessa fase de doenças respiratórias, então a gente já sabe exatamente como é que a gente vai se organizar, quanto de equipe a gente vai ter, porque a gente faz esse mapeamento anual, mensal, semanal e diário, e o diário é todo dia mesmo, a gente olha, abre o sistema, meu Deus, ó, agora começou e liga para a equipe, pessoal, quantos pacientes em observação, quantos pacientes em sala laranja vermelha, a gente faz toda essa avaliação para a gente não ser pego de surpresa. Então, a gente não é pego de surpresa, a gente só vai trabalhando com os indicadores que a gente tem, mas os indicadores são indicadores que têm que ser olhados. Tu não pode ter os indicadores fechados no computador, tem que estar olhando ele diariamente, continuamente, para te entender o que tu vai planejar para o teu setor. Tu falasse, doutora, que a emergência é uma caixinha de surpresas, a gente nunca sabe quem está chegando, e não só para a emergência, de certa forma, vocês percebem que também tem impacto em outros setores. Por exemplo, essa necessidade de emergencial, de um acidente, né, que precisa de uma cirurgia, ele já chegou ali, de repente tu tem que criar um escalonamento, uma cirurgia bem maior do que uma cirurgia imediata, um atendimento imediato ali na emergência. Ou uma grávida que está com um problema ali, né, parto, já iniciando, como é que vocês fazem já essa conexão, já com essa passa na emergência e já faz um fluxo direcionando para um atendimento mais complexo, uma especialidade, como é que vocês também alinham essa gestão dessa jornada? Eu costumo brincar com a equipe que a emergência é mãe, né? Emergência é mãe do hospital. Mãe resolve tudo em casa, né? Então a gente botou lá na emergência, a gente vai resolver. A gente sabe quem chamar, de quem que é o problema, então a gente é mãe. Dentro da emergência, assim, o paciente chegou, ele tem uma necessidade, pode ser que a solução não esteja na emergência, mas com certeza nós vamos saber quem chamar e para onde direcionar o paciente para resolver. Então, emergência com grupos especiais, a gente tem um olhar completamente voltado para o idoso, a gente tem uma sensibilidade com isso, o público idoso de Joinville, ele está aumentando, então a gente tem que ter esse olhar da resolutibilidade do problema do idoso. O idoso tem que ter, a gente sabe que ele complica mais, a criança, a gestante, que é 2 pacientes e 1. Então, a gente tem que ter esse olhar para esses públicos, mas também para o público que não é específico de nenhuma área. A gente tem que ter essa previsibilidade de resolver o problema. Então, se não for, a resolução do problema não vai ser aqui, mas ele vai ser internado para ir para o centro cirúrgico. O caminho da resolução é de responsabilidade da emergência e ninguém vai sair do hospital sem a emergência dar um norte para a resolução. Talvez a resolução do teu problema seja no ambulatório. Por quê? Porque precisa de uma investigação mais prolongada, precisa de um olhar de um especialista, então o médico da emergência vai fazer essa orientação para o profissional e já vai dar o encaminhamento para você consultar no ambulatório específico daquela área que vai fazer a investigação do que você precisa. Então, voltando à analogia anterior,
é mãe. A gente vai olhar e vai dizer o que fazer, né? E daí o pessoal tem que ouvir que nem escuta mãe. Ó, minha mãe mandou fazer tal coisa, vai lá e faz que vai dar certo. E que orientação como mãe que tu daria hoje nesse inverno? Qual a primeira orientação? Então, tá complicado, né? Esses picos de frio aí, a gente tá vendo as pessoas sofrerem, então a gente percebe a dificuldade tanto dos idosos, crianças, todos os públicos estão com as suas peculiaridades. Então, o que a gente vai ter que cuidar bastante agora, assim, ó, encarecidamente, eu peço quem não vacinou, vacine. Né? Quem não procurou vacina tem que vacinar, tem que procurar vacinar, porque a vacinação reduz complicações, reduz internamento, reduz todos os agravamentos dos quadros gripais. Então, além da vacina, os cuidados em geral, né? Cuidar para não tossir, espirrar sem proteção, sem botar no braço, cuidar para se hidratar bastante, principalmente idosos e crianças que não têm a hidratação voluntária, oferecer água, oferecer líquidos para quem está gripado, para quem está com quadro respiratório, sempre cuidar. Quem for à emergência com quadro respiratório, tá com máscara. Quem for circular, tá gripado, circula com máscara para não contaminar outras pessoas, né? Procura evitar, siga os cuidados de higiene, lavar bem as mãos, ventilar os ambientes, essas coisas são bem importantes. Mas assim, se tiver que pedir uma coisa só, é para as pessoas se vacinarem, porque no estado a taxa de vacinação não está chegando exatamente onde a gente gostaria, onde seria seguro para a nossa população. Então, se tem uma coisa que a gente pode fazer é ao nosso círculo de relacionamento avaliar quem que se vacinou, quem não vacinou e procurar orientar, porque isso sim vai reduzir complicação, isso sim vai reduzir hospitalização e vai tirar a gravidade. Ninguém quer precisar de uma UTI, não quer que ninguém do seu relacionamento precise. Então, entre todas as orientações, eu acho que a vacina é a mais importante. Estamos chegando a quase uma hora de live, estamos falando sobre emergência com a dona Helena, aqui com a doutora Luana, que coordena todo esse setor. Eu até a doutora Luana falasse de toda essa atenção do cuidado dos pacientes emergentes, todas as informações que esse paciente gera. De certa forma, o paciente que foi uma vez na emergência, se numa outra oportunidade vier procurar um outro serviço aqui no Hospital Dona Helena, seja no atendimento clínico, seja algum exame, outra coisa, esse atendimento fica marcado, esse rastreamento dele. Essa informação é muito importante também nesse histórico do paciente, né? É muito trabalhada também esses dados para enriquecer também um atendimento mais preciso, né, doutora? Com certeza, a gente tem, o prontuário médico é o livro da história do paciente, né, e a gente tem orgulho de dizer que a gente tem pacientes no Dona Helena que a gente tem um prontuário desde o nascimento, a gente tem pessoas que seus filhos estão nascendo no Dona Helena, seus netos estão nascendo no Dona Helena, e a gente tem famílias inteiras que a gente segue, que são nossos clientes desde o do nascimento até a idade adulta. Então o prontuário é o histórico de vida do paciente, então tudo que acontece, às vezes o paciente nem lembra, às vezes o paciente nem recorda que falou aquela informação, mas tudo que você passa no teu tratamento de saúde, tudo que você, todos os exames que você fez, todas as queixas que você teve, todas as orientações que foram dadas, elas estão no teu prontuário. Teu prontuário é o teu histórico, e o prontuário é do paciente. Se você for embora de Joinville, se você for para outra cidade, se você for embora do país, você pode ir no Hospital Dona Helena e pedir uma cópia do seu prontuário, que isso é extremamente importante para a sua saúde. É o seu histórico de saúde que vai estar ali. Então, exames que você fez, check-up, e a gente tem uma linha de cuidado dentro do hospital que a gente contempla com integralidade toda a saúde do paciente. Então, eu sou responsável pelo setor de urgência e emergência. Então, quando deu um problema e você precisou emergencialmente do hospital. Agora, a gente tem o setor de ambulatórios, que você pode fazer todos os seus cuidados de saúde, pode fazer seu check-up, pode fazer seus exames de rotina lá, isso vai ficar no teu prontuário. Quando nascer seu filho, quando você precisar de uma cirurgia, enfim, desde cirurgias estéticas, tudo isso, tudo que acontecer na tua saúde vai ficar nesse prontuário, e quando você precisar desse prontuário para ter acesso para N motivos, para outra intervenção, qualquer informação que você precise sobre a sua saúde, você pode ir ao hospital e vai pedir uma cópia desse prontuário, e você vai ter uma cópia desse prontuário para fazer essa consulta. Então, exames, fica tudo nesse histórico, e todo médico que for te atender, ele consegue acessar retroativamente para saber o que aconteceu contigo. Ele consegue ver o que aconteceu, qual é o teu histórico de todos os atendimentos ali.
Obviamente, né, Diego, assim, eu nunca consultei no Hospital Dona Helena. Beleza, nós vamos começar um prontuário e aquilo que eu falei. Toda a informação que você der, a gente vai registrar ali e a gente vai começar a construir essa história dentro do hospital e vai ficar tudo ali sempre. Então, quanto mais informação a gente botar nesse prontuário, mais seguro é o teu atendimento. A informação é precisa, né, doutora? Isso. E eu gostaria que tu ressaltasse um pouco da tua equipe, né, de todo essa gama de profissionais que acompanham, que estão envolvidos contigo, né? Eu acho que é uma experiência de dar uma tranquilidade a quem está sendo acolhido aqui no hospital, a qualidade, essa excelência que o hospital tem, o corpo clínico, enfermeiros, técnicos, enfermagem, toda essa estrutura. Eu gostaria que tu falasse um pouco desse time aí que acompanha tu, teu outro coordenador de enfermagem também, toda essa galera. É legal de falar, e eu gosto muito desse conceito de time. Eu gosto muito do conceito de time porque na emergência ninguém trabalha sozinho. Se tiver uma emergência só com o médico, ela não vai funcionar. Se tiver uma emergência só com o enfermeiro, ela não vai funcionar. Então, a gente não tem quem é o profissional que é responsável pela emergência. Não tem um profissional, é um time. A gente trabalha de forma ordenada como time e o trabalho de todo mundo é essencial para o trabalho do outro. A gente trabalha em cadeia e todos os protocolos são feitos assim. Então eu não posso, é como um relógio. A emergência é um relógio, a gente não pode tirar nenhuma das pecinhas. Então eu faço a coordenação operacional da emergência junto com o Wendel, que é um enfermeiro, que faz a coordenação da parte da enfermagem, só que a gente faz a coordenação junto, não tem, isso é responsabilidade do Wendel, isso é responsabilidade da Luana, eu não me meto, não, a gente coordena junto. E os times trabalham integrados por aquilo que eu falei contigo lá no início. A pessoa pode entrar lá e entrar para um médico, precisar do outro, precisar da outra equipe. Então a gente precisa dessa integração entre a equipe. Então a gente tem vários médicos, a nossa maior equipe é a equipe de clínicos gerais, a equipe de ortopedia também é grande, a equipe de pediatras também é grande, mas na verdade a integralidade do cuidado, a gente precisa que todos conversem, porque não tem como a gente fazer um serviço isolado. O paciente pediátrico está sendo acompanhado pelo pai e a mãe, a mãe pode precisar de atendimento, um paciente que passou na cirurgia pode precisar da clínica, então a gente não é um serviço de porta única, né? É um serviço que tem ramificações e realmente é um time. A gente precisa estar trabalhando em time, porque não tem pessoa mais importante, a gente não tem chefe ali, a gente tem um time que tem responsabilidade de resolver aquilo. Então, eu gosto muito do conceito, porque a gente tem pessoas com funções naquele momento. Agora, se eu que tinha a minha função naquele momento de atender este paciente, não estou atendendo, e um outro paciente precisar de mim de outra função, eu vou atendê-lo. Né? Independente se eu sou médica, se eu sou enfermeiro, eu não vou ficar, não, esse momento não é meu, então se algum paciente estiver precisando da gente, a gente vai procurar para dar atendimento, sim. Tanto a equipe de enfermagem quanto a equipe médica tem essa leitura. Doutor, é importante até salientar também para quem é profissional da saúde e viver a experiência de trabalhar na emergência deve ser muito riquíssima para um crescimento profissional. Com certeza a emergência deve dar uma experiência de preparação e qualificação a qualquer profissional da área de saúde. Eu imagino que seja uma grande aula a emergência, né? Em vários setores que ela apresenta, né? Emergência deveria ser obrigatório, ela, na graduação, tanto da enfermagem quanto graduação médica, ela é um estágio obrigatório, com certeza, mas eu te digo mais, eu acho que deveria ser obrigatório um período da carreira profissional do formando na área de saúde, passar um período na emergência, porque é essencial, é muito importante a gente ter essa vivência de urgência e emergência. E o profissional que de urgência e emergência, ele geralmente não troca de setor. Por exemplo, eu não troco de setor, eu gosto muito do meu setor, eu não gosto de outros setores, porque essa imprevisibilidade, essa coisa de você não saber o que entra, mas ao mesmo tempo você ter
que ter todas as caixinhas bem organizadas, porque seja lá o que entrar, você atender da melhor maneira, isso é muito emocionante e muito gratificante. Então, o profissional de saúde, ele deveria passar pela urgência e emergência em algum momento da sua carreira para ter essa leitura. E, claro, a gente tem os apaixonados que estão lá comigo, né? Eu tô no Dona Helena há 20 e tantos anos, a grande maioria desse tempo dentro da urgência e emergência, e realmente gosto muito porque é uma área que cativa, uma área que te dá um retorno muito grande. Então, é muito de perfil, mas o profissional de saúde, ele precisa ter uma vivência de urgência e emergência. Bacana, um belo serviço, um belo atendimento realizado aqui por toda a equipe do Hospital Dona Helena. Doutor Orlando, eu quero te agradecer a gentileza de estar conosco aí nessa 1 hora aí de live. Eu acho que esclareceu bem esses detalhes da emergência, porta aberta e sempre acolhido, né, doutora? Isso. Esse é esse o espírito, né, da urgência e emergência. A gente tem que estar ali para quem precisar. Não é o paciente que tem que saber o que precisa. O paciente tem que entrar e a gente tem que ver o que ele precisa e dar a melhor orientação possível. A gente está ali para atender o nosso usuário, para atender o paciente da melhor maneira possível. Todos nós, independente do profissional que é. Porta aberta. Quero agradecer às pessoas que nos acompanharam nessa live. Essa live também vai ficar gravada aqui no nosso Instagram e também vai estar disponível no nosso YouTube, no canal do YouTube do Dona Helena. Tive perguntas aí, pessoas, como é que eu faço para trabalhar no Dona Helena? As pessoas podem entrar no site do Dona Helena, tem lá uma seção Trabalhe Conosco, tem todas as explicações de como as pessoas podem também mandar seu currículo para buscar, tentar fazer parte aqui dessa grande estrutura, dessa tradicional estrutura de alta qualidade, de grande excelência que nós temos aqui em Joinville, um dos principais hospitais do sul do Brasil, está entre os 100 melhores hospitais privados do país. Doutora Luana, te agradeço a gentileza mais uma vez, muito obrigado, bom trabalho, mantenha essa qualidade que já destaca aí na excelência na emergência do Dona Helena, sempre acolhendo com qualidade. Obrigada, Diego. Boa noite para vocês. Obrigada pela oportunidade de falar do serviço. Muito obrigado, boa noite a todos.